Você acaba se culpando de estar naquela situação sem saber por que você está ali. Depressão. A doença silenciosa que chega sem dar indícios atrapalha grande parte das relações da pessoa com o mundo. Considerada por especialistas o mal do século XXI, esse transtorno psicológico atinge mais gente do que se imagina. No estudo mais recente, a Organização Mundial da Saúde apontou o Brasil como o segundo país com o maior número de pessoas atingidas pela depressão nas Américas. Isso significa que mais de 11 milhões de brasileiros estão sofrendo com o transtorno. O país só perde para os Estados Unidos, onde a doença tem mais predominância no continente. Você com certeza conhece alguém que sofra ou tenha sofrido desse mal. Um parente, um vizinho, um amigo. Fatores hereditários, desequilíbrios químicos na mente e momentos traumáticos na vida são algumas das principais causas para o aparecimento da chamada dor da alma. Dona Cecília, de 74 anos, enfrentou um câncer de mama recentemente. Durante o tratamento, a idosa foi perdendo a autoestima. À medida que a quimioterapia vai fazendo efeito, então a gente sente as consequências. Como disse, o ego da gente vai balançando um pouquinho. Foi aí que começou a depressão de Dona Cecília. Fui para psiquiatra, tomei antidepressivo e aí a gente nesse período tem que dar tempo ao tempo. A depressão pode ser examinada de várias maneiras. Os sintomas são diversos: apatia, melancolia, desmotivação. Os pacientes chegam a não sentir ânimo nem para as atividades que mais gostam. Há também outros sintomas, como a falta de sono ou o contrário, o excesso de sono. Tudo isso são alertas da depressão, que se não forem levados a sério, podem terminar em desfechos trágicos na vida da pessoa. Além de ser uma doença que causa muito comprometimento funcional, a gente perde pessoas jovens, pessoas produtivas devido ao suicídio. Se estima que no Brasil cerca de 12 mil pessoas se suicidam por ano. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o número de atendimentos motivados por depressão cresceu quase 8% entre 2015 e 2016 no Sistema Único de Saúde. A doença também é uma das que mais gera afastamento do mercado de trabalho no mundo. Gil era motorista de ônibus, mas ele teve que sair do emprego depois de sofrer vários assaltos. Eu estava suportando mais, muito medo, isolado. Você fica com vários sintomas, certo? Que não condizem com a sua pessoa, com o seu dia a dia. Depressão é doença, precisa ter um diagnóstico e um tratamento adequado. Esse tratamento deve incluir psicofármacos e, se possível, psicoterapia. O tratamento integrado é o melhor, sobretudo a terapia cognitivo-comportamental. Gil e Dona Cecília estão em estados distintos. Ele já está numa fase de querer voltar a trabalhar. Agora eu espero que o sistema nos dê condições de melhoria, né? Que esteja bastante melhor. Quanto a Dona Cecília, depois de 3 anos do tratamento, ela está bem melhor. Com muito esforço, com muito apoio médico, apoio da família, a gente sai. E é uma vitória muito grande. Graças a Deus, todos os meus exames de rotina, de revisão, estão todos muito satisfatórios. Então eu me considero curada. Não só do câncer, mas da depressão também. Duplamente curada. Nunca achei que eu ia precisar de remédio, eu nunca achei que eu tava tão mal assim, sabe? Eu achava que eu só tava triste, que era normal. Que eu tava sem saco pra viver e era normal. Mas não era. É uma realidade triste, mas muito comum. Quem tem depressão evita falar, evita comentar, evita aceitar que está mal. Mesmo com acesso à informação e esclarecimentos, os pacientes e a sociedade ainda encaram a doença de forma bastante estigmatizada. Caroline foi um desses casos. Por anos ela sofreu sem entender o que se passava. Quando começou a entender que tinha depressão, rejeitou a ideia. As pessoas que estavam ao meu lado começaram a perceber o que estava acontecendo
E aí elas me empurraram para um tratamento. E se não fosse assim, talvez eu tivesse demorado mais para me tratar e tudo. A jovem chegou a ficar 3 meses sem sair de casa, de tão desmotivada. Nem levantar da cama, nem tomar banho, nem pentear o cabelo, escovar os dentes. Eu não tinha como levantar da cama pra cuidar de mim, sabe? Na época eu não tinha nem minha cadela, então não tinha nem motivos para levantar da cama e só fazia o suficiente para continuar sobrevivendo de algum jeito. A gente já sabe que a Organização Mundial da Saúde diz que o Brasil é o segundo país com mais incidência de depressão nas Américas. No entanto, outro grave caso que chama a atenção é que a doença não é contabilizada como deveria. Os médicos notam aumento, mas a doença sequer aparece entre os 5 casos com mais registros no Serviço de Saúde Pública. De acordo com nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde, obtida por meio da Lei de Acesso à Informação, o transtorno mental mais atendido na rede pública em 2017 foi a esquizofrenia. Episódios depressivos só aparecem lá embaixo, na 18ª posição. Estranho isso, né? Porque assim, a grande maioria dos atendimentos de ambulatório são de depressão e de ansiedade. Né? Porque assim, é a característica do atendimento, né? Da assistência. Essas estatísticas não estão tão fidedignas assim. E os dados do Brasil inteiro batem com os números daqui de Pernambuco. Um levantamento feito a nosso pedido no Ministério da Saúde também mostra que a depressão não aparece entre os 5 transtornos psicológicos com mais registros no SUS. Nesse caso, o Ministério admite que há uma elevada subnotificação, por se tratar de um transtorno estigmatizado. Na nota enviada junto ao ranking ainda fica claro que nos atendimentos pode haver treinamento insuficiente dos codificadores ou informação ocultada pelo usuário e família aos profissionais de saúde. Essa estudante, que pediu para não ser identificada, admite que demorou a procurar ajuda. E eu pensava que ia passar, que era uma coisa como uma TPM e que passaria. Sendo que os dias foram passando, os meses foram passando, até que eu vi que não passaria. Em conversa com a reportagem, a Secretaria Estadual de Saúde culpou o baixo número de notificações ao fato da depressão não ser doença de notificação compulsória, que é aquela em que o profissional é obrigado a identificar no prontuário médico. No entanto, isso não significa que haja omissão por parte da pasta, que orienta ações a serem executadas pelos municípios. Como a obrigação de aplicar políticas públicas de saúde mental é de cada cidade, procuramos a Secretaria de Saúde do Recife para saber como está funcionando por aqui, mas não fomos respondidos. O futuro da depressão já está acontecendo, né? Desde 2015, que eram as estatísticas previstas para 2020. Né? Então, assim, é um quadro que a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos dizer assim, que eu acho que eu tive a sensação de passar a ver a vida em preto e branco, né? Então, todas as cores sumiram de repente e eu não entendi o que era aquilo. Uma coisa é fato. Diante de um quadro depressivo, é preciso buscar o quanto antes ajuda. Quanto mais tempo se passa sem tratamento, mais o cérebro da gente se adapta a viver naquele contexto. Dona Griselda tem 59 anos. Em 42 deles, conviveu com a depressão. Ela presenciou os avanços nas terapias para o transtorno desde o primeiro episódio depressivo. O tratamento que existia disponível na época era psiquiátrico e foi o que foi possível. Então eu fiz esse tratamento com medicações pesadas. Eram outros tempos, lá pelos anos 70. A própria medicina não era tão avançada quanto hoje, mas foi possível que Dona Griselda se recuperasse do primeiro baque da vida, ocorrido quando ainda morava no interior de Pernambuco. Eu fiz vestibular, passei, saí de Garanhuns. Então, com 20 anos eu estava aqui em Recife. Foi aí que começou também os meus contatos com a possibilidade de terapias. Então, a psicoterapia. A Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 apontou que pelo menos 52% das pessoas que admitiam ter depressão usavam algum tipo de medicamento. Alguns desses remédios podem ser retirados gratuitamente na rede pública. A Policlínica Lessa de Andrade é um destes locais, que além da retirada de remédios, oferece também ajuda psicológica e psiquiátrica. Foi lá que Edivaldo encontrou apoio para enfrentar a depressão depois que perdeu o emprego. Não estou bom, curado, mas estou
primeiramente pegando com Deus, e segundo, estou tomando meu remédio, estou com ele, ando com a garrafinha d'água para tomar onde quer que der uma crise eu tomar rapidamente. Agora, claro, medicação sozinha não resolve o problema. Mas, oficialmente, os médicos consideram válidos os recursos que têm evidências científicas comprovadas. Basicamente, 3 linhas de terapia, de tratamento que são eficazes para a depressão. Então, as medicações, que são os psicofármacos, especialmente os antidepressivos, as psicoterapias, e aí destacando a terapia cognitivo-comportamental, que tem mais evidência, e as terapias de neuromodulação, que inclui a eletroconvulsoterapia e estimulação magnética transcraniana. No caso, a eletroconvulsoterapia ainda é polêmica na visão de alguns. Hoje, só é possível encontrá-la em hospitais universitários, como das clínicas. Em nada se assemelha ao que antigamente se conhecia como eletrochoque. O tratamento é feito em ambiente hospitalar, em geral com um bloco cirúrgico, com anestesia. Já a estimulação magnética transcraniana é, digamos, mais leve. Um campo magnético ele é induzido através de uma bobina posicionada na cabeça do paciente, começa a emitir os pulsos magnéticos, ele vai mudar a ativação dessa área. Pacientes com depressão, eles tendem a ter uma redução da atividade dessa região do cérebro, é o córtex pré-frontal do lateral esquerdo. Vou só mostrar aqui, né? Há ainda os tratamentos alternativos. Lembra de Dona Griselda? Então, ela hoje pratica meditação. Foi o plus, vamos dizer assim, porque eu me identifiquei muito e estou até hoje. Recentemente também tivemos o contato com a terapia floral. Depois de todo o seu histórico envolvendo superação de episódios depressivos, ela faz uma autoanálise positiva. Tá mais Griselda, vamos dizer assim, mais inteira. Chegando perto dos 60 anos é que eu acho que eu tô me reconhecendo mais como eu mesma. Quando tu posta alguma coisa, tu espera que alguém chegue lá e curta. Né? Todo mundo sente, eu sinto. Acho que quem diz que não sente é hipócrita. Selfies, likes, compartilhamentos, stalk. Esses termos são bem comuns hoje. Entre si, mostram quanto que as redes sociais revolucionaram as relações entre as pessoas. É pouco provável conhecer alguém que esteja desconectado hoje. Alguns usam para se autoafirmar, outros apenas de forma institucional. Até que ponto as redes sociais impactam na mente de uma pessoa? Ainda mais quando estamos falando de depressão. Uma pesquisa realizada na Inglaterra pela Sociedade Real para a Saúde Pública pôs em xeque essa questão. O estudo analisou 5 redes sociais: Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter e YouTube. Os jovens entre 14 e 24 anos que participaram da pesquisa relataram grandes sensações negativas ao usar o site, como solidão, ansiedade, depressão e inconformismo com a própria imagem. Em segundo lugar, apareceu o Snapchat, com resultados quase semelhantes. Na rede social, a gente seleciona as melhores fotos, né, os melhores momentos, os melhores sorrisos, né, as melhores roupas, os momentos onde a gente está com os amigos, mas o que está ali na rede social não representa necessariamente o que acontece no bojo da vida, no todo da vida. Essa jovem pediu para não ser identificada, por isso vamos chamá-la de Luciana. Ela teve depressão e as redes contribuíram. Em plena crise, estava péssima numa data comemorativa, por exemplo, o Natal. Aí tá todo mundo postando foto maravilhosamente com a família, ou então na praia de Carneiros, curtindo. Faz mal. Entende? Faz mal. Então eu acho que essa relação, a rede social, ela causa uma dependência e uma frustração. Luciana também se incomodava com o silêncio em torno da depressão. Via amigos sofrendo, mas que fingiam uma vida maravilhosa na internet. Isso levou ela e outros amigos a criarem o Instagram Doi Afeto. Com postagens de autoajuda, o perfil mostra que ninguém precisa ser, digamos, 100% perfeito. Tem muito mais gente, muito mais blogueira fitness comendo comidinhas da terra do que pessoas mostrando que são gordas, que são normais. Mas não seria certo dar um caráter puramente negativo para as redes. A tecnologia, ela é neutra. O bom ou mau uso, quem faz é o sujeito. Para pacientes adoecidos por outros transtornos, a tecnologia pode, de fato, ser um meio para piorar os sintomas. Para outras pessoas, como melhora. As redes sociais,
elas trouxeram um benefício muito grande para a nossa sociedade, no sentido de ter um potencial, pelo menos, de melhorar a agregação social. No entanto, como as pessoas usam a rede social, isso pode fazer diferença em relação ao meu bem-estar. Mais do que avaliar se as redes sociais são mocinhas ou vilãs, é preciso refletir o uso que está sendo dado a elas. Na realidade, as patologias não mudaram, elas têm as mesmas características das antigas. O que houve é uma mudança na forma de expressar o adoecimento humano. É necessário a pessoa saber por que ela faz esse uso, quais são os benefícios e malefícios, e daí parte um trabalho